alimentando. E, irmãos, pode comer bastante, porque a mesa está posta, não falta nada, e o poder de Deus, irmãos, vai prevalecer e vai agir na nossa mente, na nossa vida, no nosso lar, na nossa família, na nossa cidade, no nosso estado e no nosso país. Porque nós estamos aqui, irmãos, com interesse de fazer o melhor para Deus. Então, irmãos, Deus, Ele é o Todo-Poderoso. O inimigo tem poder, né, irmãos, mas ele não é o Todo-Poderoso. E Deus é o que conhece o nosso pensar, Ele é onisciente. O inimigo não é onisciente. Então, o importante, irmãos, é que nós venhamos se alimentar cada dia mais para ficar forte. Porque, irmãos, descobrem que as igrejas são falhas nesse ponto e se infiltram na igreja para, na primeira oportunidade, colocar a igreja na justiça e tirar dinheiro da igreja. Então a gente alerta os obreiros para terem esses cuidados. Existem espertalhões, são os caçadores de recompensas dentro da igreja. Eles sabem que a igreja falha em determinado ponto, ele se aproxima, fala um monte de coisa, e daqui a pouco ele entra com uma ação judicial contra a igreja e alega danos morais e materiais. E a justiça, meus irmãos, quando ela é causa de igreja, parece que já há uma tendência de levar a igreja a perder a causa. Uma tendência. E tem igrejas pagando indenizações de 500 mil, 600 mil, 400 mil. Aí imaginem, a igreja sempre trabalha no vermelho, né? Quem administra a igreja sabe. É ali, contadinho, tá. Aí quando vem uma bomba dessa para cima da igreja. Então, quando começou a surgir desde 2001, que foi a reformulação do Código Penal, eu estava me formando na parte de direito, e eu passei então a estudar e a passar a falar sobre o direito eclesiástico. E já tenho participado de convenções dos nossos pastores falando sobre isso, orientando, alertando, e a Bíblia fala sobre isso. Quer ver lá em Romanos, no capítulo 13, diz assim, ó, toda alma seja sujeita às autoridades superiores, porque não há autoridade que não vem de Deus, e as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Aqui não fala de autoridade espiritual, a Bíblia fala de autoridade humana. Tá? Então a Bíblia diz que nós devemos estar sujeitos às autoridades. Por isso, quem resiste à autoridade resiste à ordem de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmo a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faz o bem e terá louvor delas. Então é só a igreja não proceder de forma contrária às legislações que existem, que a autoridade alguma vai criar caso para a igreja. Porque ela é ministro de Deus para o bem, não a igreja, a autoridade. As autoridades são colocadas por Deus para ministro, ou seja, para manter a lei e a ordem no seu devido lugar. Mas se fizer mal, teme, pois não traz debalde a espada, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Portanto, é necessário que ele esteja sujeito, não somente pelo castigo, mas também pela consciência. Então nós precisamos seguir as autoridades, as leis. Por esta razão também pagais tributos, porque são ministros de Deus e etc. Então, meus irmãos, nós vamos falar agora um pouquinho sobre autoridade, sobre direito eclesiástico. Então eu coloquei aqui o seguinte: alguém pode até pensar que igreja e direito não tem nada a ver. Numa época atrás, irmão, ninguém falava disso na igreja. Hoje já é falado. Uma época atrás, para fazer um estatuto de igreja, não precisava de um advogado. Hoje precisa. Então é analisado o que é colocado no estatuto para ver se está em concordância com a lei vigente. Senão não é liberado o estatuto. Antes fazia de qualquer jeito. Um tempinho atrás. Vamos lá. Eu vou ter que dar uma... Eu tenho aqui um vídeo. Jornal Nacional. O padre agrediu Dona Mineira Silvéria durante um batizado, mostrada ontem no Jornal Nacional. O padre agrediu Dona Mineira Silvéria durante um batizado porque ela falava alto demais.
mais na igreja. No dia da padroeira do Brasil, o pastor universal do Reino de Deus, Sérgio Von Helder, resolveu protestar contra o feriado católico. Durante o programa que ele apresenta na Rede Record de televisão, O Despertar da Fé, o pastor evangélico usou uma imagem de Nossa Senhora Aparecida para acusar a Igreja Católica de lucrar com a adoração de santos. Diante das câmeras, reforçou seus argumentos com gestos agressivos. Nós estamos mostrando às pessoas que isso aqui, olha só, aqui, isso aqui não funciona, aqui, isso aqui não é santo coisa nenhuma, isso aqui não é Deus coisa nenhuma, quem entra... Então encontra uma pessoa bem bonita do seu lado e dê um sorriso para ela. Eu quero convidar a igreja que aqui está reunida a pegar nas mãos uns dos outros, enquanto a polícia militar que aqui está, dê um jeitinho naquelas duas garotas que estão beijando no meio de um culto. Aquelas duas meninas têm que sair daqui algemadas. A guarda civil, por favor. Não adianta fugir, a guarda civil está indo até aí, tá bom? Vamos interromper por causa do tempo. Muito bem, só falando desses 3 vídeos, como eu disse, tem outros exemplos, mas o horário não nos permite. 3 vídeos, 3 crimes envolvendo religião e igreja. O primeiro nós vimos que um sacerdote, ele agride uma fiel que também agride ele, e aí é crime normal, crime comum de agressão. Se houve lesão corporal, leve ou grave, vai ser conduzido em cima disso. Mas o que me chama a atenção é que o padre, ele jogou uma água, né? A água é objeto litúrgico da Igreja Católica, a água benta. Isso é crime. Tudo que for objeto litúrgico é tutelado por leis no Brasil, e se a gente utilizar para qualquer outro fim, a não ser o culto, claro, tem que denegrir, né, no caso, a imagem daquela igreja ou a fé das pessoas, é crime. Exemplo do pastor da Universal que estava chutando a imagem. A imagem para nós não significa nada, mas para eles, para os católicos, é objeto de culto. Então, se eu denegrir um objeto de culto de uma outra religião, é crime. Assim como a Bíblia, nós não cultuamos a Bíblia, mas ela faz parte de elemento litúrgico dos nossos cultos. Se alguém em público denegrir a Bíblia, é crime. Rasgar a Bíblia, como tem umas imagens, só que não vai dar para passar, um cara rasgando a Bíblia em público e tal, crime. Tá? O terceiro vídeo nós vemos que em um culto tinha 2 moças se beijando, que era na época que aquele pastor fazia parte lá ele era ministro Era presidente dos direitos humanos, da Comissão de Direitos Humanos. Comissão dos Direitos Humanos. E aí a sociedade inteira, né, estava em cima dele, né, e ele foi para um culto, e aquelas 2 moças foram, né, se prepararam para ir bagunçar o culto. O que é aquilo? Crime. Ninguém pode bagunçar o culto. Ninguém pode interromper um culto. Ninguém pode interferir em um culto que nós estamos fazendo. Se acontecer isso, é crime. Chame o irmão Valdir, né? Que é da PM aqui. Ele vai ver e vai cessar esse problema que está acontecendo. Só que aqui nós puxamos muita coisa para nós. Os direitos que nós vamos falar nessa tarde aqui, eles nos protegem e muito, muito, mas também ele nos cobra. E nós estamos falhando na parte da cobrança dos direitos. Vamos andando aqui, até vocês podem interagir, comentar alguma coisa. Tá? Inclusive um bêbado, né? Exato. Pode. Um bêbado incomodando dentro da igreja, né? Se ele está incomodando, etc., pode chamar as autoridades para tirar ele daí. Está perturbando. Tá?
Então vejam só, as imagens nos mostram crime contra o sentimento religioso, vilipêndio, violência e escarnecer. Depois eu vou ler os códigos aí, nós vamos analisar. Então ninguém pode vilipendiar objeto de culto. Eu tinha uma imagem de um pastor que ele estava no culto, e ele tinha uma tábua assim, cheia de imagens da Igreja Católica. E ele pegava aquelas imagens com o microfone, entrevistava, dizia, fala aí, a imagem vai falar. E pegava aquilo e jogava no chão e espedaçava. Só que o ambiente de uma igreja, meus irmãos, ele é um ambiente público. Isso aqui, irmãos, é público. Entra quem quer e sai quem quer, dentro, claro, dos horários que for determinado. A menos que seja uma reunião específica da igreja, a qual deverá ser colocado com antecedência lá na frente o cartaz dizendo tal dia, tal hora, reunião específicas para os membros da igreja. Caso contrário, se não tivesse aviso, não pode impedir ninguém de entrar num templo religioso. É lugar público. E nós, como obreiros e obreiras, precisamos entender isso. Porque se eu barrar a entrada de alguém, se alguém agora quer entrar aqui e assistir o seminário, nós não vamos poder dizer, não, tu não pode entrar. Vai entrar e vai assistir. Agora, se ele começar a bagunçar, ele vai ter que ser retirado. Então, esses detalhes, hoje nós entendemos que a igreja precisa saber. Em épocas atrás, não. Mas vamos lá então. O vilipêndio, para acontecer esse crime, eu preciso fazer ele em lugar público. Acontece de uma pessoa que vem de uma outra religião, onde tem imagens, depois se converte, e ela fica receosa dela mesmo quebrar aquilo e chama alguém da igreja, não é isso? Não sei se aconteceu com alguém isso aí. Aconteceu. Exato. Nós não podemos pegar aqueles objetos e ir na rua quebrar. Aí eu entro no crime de vilipêndio. Eu vou lá no fundo do quintal, em algum lugar, faço o que quiser com aquilo, boto fogo, queimo, rasgo, né? Agora, não posso ir em lugar público. E não posso também hoje filmar e postar depois. A postagem se torna pública. Então, esses detalhezinhos a gente passa, depois que as igrejas começaram a ter muita ação contra isso, eu optei em colocar essa palestra de direito eclesiástico também nas questões desse seminário de capacitação, porque evita muito problema para o pastor. Nós temos muito problema na região onde eu estou com som. Aqui eu não sei se vocês têm problema com som, pastor, aqui. Alguém? Graças a Deus, não. Então, olha, vocês têm que agradecer mesmo a Deus. Aonde eu estou, a nossa igreja, ela tem uma parede dessa largura, tudo lacrado, tudo, não se escuta nada lá fora. Aí tem que ter central de ar, tudo, 2 portas, não pode ter nada, porque tinha tanta ação contra a igreja, que aí você resolveu o problema. Agora, o que eles implicam? O barulho da conversa quando saem do culto. Então não pode falar, o pastor diz, vocês saem da igreja, ó, ninguém fala, porque senão quando vê, o pastor está sendo acionado para responder. Então vocês estão num ambiente aqui, ó, que vocês têm que dar graças a Deus. Eu já estive numa igreja, que a igreja foi lacrada pela justiça por 3 meses. Tinha uma placa da justiça lá assim, lacrada por ordem judicial. Por causa de ação dos vizinhos contra a igreja. Como? Lá em Bento Gonçalves Também, foi lacrada. há muito tempo atrás, a igreja lá tinha sido lacrada também. Aqui na cidade de São Francisco também teve uma igreja. Então, irmãos, vocês percebem que isso é uma realidade. E há uma tendência de aumentar essa realidade. E nós precisamos fazer de uma forma os nossos cultos, nossos trabalhos, que não haja essa interferência. E aí a gente precisa fazer algumas adaptações. Né? Até evangelizar hoje, eu trabalhei 8 anos nas ruas com evangelização, com 3 tipos de grupo de pessoas evangelizando. E na época lá, na década de 90, a gente abordava todo mundo. Né? Um folhetinho, uma conversa rápida, um convite para culto, uma oração, às vezes no meio da rua mesmo. Né? Hoje não pode. Hoje, você aborda algum, ele diz, espera aí, você está impedindo o meu direito de ir e vir. Você perguntou se eu queria parar para receber essa tua literatura? Você perguntou se eu queria parar para conversar com você? E aí a gente fica aí, e agora? E vou te processar, aí já vem isso aí.
Então, a realidade hoje é outra. Centros maiores, na cidade onde estou, para ter uma ideia, existe uma lei municipal que proíbe qualquer tipo de panfletagem no centro da cidade, por ser uma cidade turística, para não ter sujeira depois. Então não adianta eu querer pegar um grupo de evangelismo e distribuir literatura no centro da cidade. Existe uma lei que proíbe qualquer tipo de panfletagem, seja político, comercial ou religioso. E não adianta eu querer dizer que eu vou porque eu vou porque eu vou. A Bíblia diz que nós temos que ser sujeitos às autoridades. Cria um outro método de evangelização, menos panfleto ou literatura. Eu estava numa convenção de pastores dando uma palestra sobre isso para eles, e um se levantou e disse: negativo. No estatuto da igreja diz que nós temos que evangelizar no centro, nos bairros, no interior. E eu disse: tudo bem, o estatuto, ele é a última, não dá nem para dizer que é lei, o estatuto. Ele se torna uma lei quando devidamente organizado e registrado, chamado de lei orgânica para aquela instituição. O estatuto não está acima das leis municipais, nem estaduais e nem federal. E a lei que está acima, que rege determinado assunto, vai ser observada a lei que está acima dela. Existe o que nós chamamos no direito de hierarquia das leis. Então, a gente tem que ter esse cuidado para não acabar cometendo crime. O artigo 208 do Código Penal diz assim: escarnecer de alguém publicamente, por motivo de crença ou função religiosa, impedir ou perturbar cerimônia ou prática de culto religioso, vilipendiar publicamente ato objeto de culto religioso. É crime. Está no Código Penal. O Código Penal tipifica os crimes no Brasil. Então é crime. Escarnecer de alguém publicamente. Se nós estivermos passando na rua e alguém chegar, ô crentão, ô crentinho, ô aleluia, se eu me invocar com isso, digo: escuta aqui, você está escarnecendo publicamente de mim? Pois eu vou te processar. Só que aí o processo do cara, vou ter um amparo legal, né? E depois eu vou evangelizar o cara. Será que ele vai dar crédito também à evangelização? Então a gente tem que se sujeitar muito pensando em ganhar aquela alma para Cristo. Tá? Agora nós temos que ter cuidado, porque nós podemos publicamente escarnecer de alguém. Já pensou você evangelizar na porta da igreja católica no domingo, 10 horas da manhã, quando estão saindo do culto deles? E dizer que eles têm idolatria, não sei o que, não sei o que? Eu trago esses exemplos porque isso já aconteceu. Então, lugar errado, hora errada, mensagem errada, tudo errado. E aí o problema veio para onde? O pastor da igreja. E o pastor sofre. Em vez de a gente ajudar a crescer a igreja, a gente acaba trazendo problemas para a igreja. Enfim, vamos lá. Tenha pena que vamos passar. Aqui é interessante essa parte que eu coloquei, porque vivemos num país de plena democracia, e eu diria, democracia até demais, opinião minha particular. Cada cidadão tem seus direitos e deveres. Vivemos em um Estado de Direito, onde cada cidadão pode exigir seus direitos segundo as regras que são observadas nesse Estado de Direito. Nós, como igreja, só podemos exigir os nossos direitos até onde está regulado o direito da igreja. Passou disso, nós não podemos exigir mais. E às vezes nós queremos forçar algumas coisas a mais, e aí acaba acarretando problema. Aqui, só para título de curiosidade, meus irmãos, a primeira Constituição do Brasil, ela era confessional. Na Constituição brasileira trazia que o Brasil tinha uma religião oficial, que era a religião católica. Aí, a partir da segunda, houve um decreto, aí separou: Estado é isso e religião é aquilo. Só a partir disso, né, desse decreto aí, lá de 1890, é que começou a ser autorizado no Brasil as outras religiões. Até então, só para ver o quanto isso influenciava a sociedade. Casamento que valia só tinha o casamento religioso, feito pela Igreja Católica. Cemitérios eram só cemitérios gerenciados pela Igreja Católica, e eles só sepultavam aquele que era membro da Igreja Católica. Então, olha as implicações
na sociedade que tinha. Aí quando foi sancionado esse decreto, aí começou a surgir, aí surgiu o casamento de cunho civil, os cartórios faziam, começou-se a permitir construção de outros templos das igrejas evangélicas, por exemplo, né? Começou a se construir, até antes disso aqui não tinha templo de igreja evangélica no Brasil. E o evangelismo do Brasil praticamente começou daí para frente. E hoje nós somos a terceira maior nação em número de evangélicos do mundo. Ou seja, o Brasil abraçou realmente o evangelho. Uma nação, e por isso que o Brasil é abençoado. O Brasil é uma bênção. É rico, não tem guerra civil, não tem terremotos, não tem vendavais que destroem uma cidade inteira, como acontece por aí afora, não tem vulcões, né? É abençoado, e é rico em mineral, em tudo. Nem os ladrões têm muito dinheiro. Pois é. Então, meus irmãos, é uma coisa interessantíssima. Tem sim. Só que agora o que acontece? Hoje a gente tem uma liberdade extraordinária. O Código Civil de 2001 queria restringir isso daqui. O Código Civil de 2001 trouxe algumas propostas nele que restringia bastante. E alguns projetos surgiram antes e depois da renovação desse Código Civil, e um deles, só para que os irmãos tenham uma ideia, um deles era o seguinte: as igrejas que começaram a existir após a década de 60, de 1970 para frente, deveriam se diluir a uma outra igreja que já existia antes da década de 70. Fazer Então, uma fusão. Exato, porque ia ser cassada a autorização de igrejas a partir de 1970 e poucos para frente, ia ter que desaparecer. Isso era um projeto, e graças a Deus que não foi aprovado. Então, uma igreja que surgiu lá em 1980, por exemplo, ela ia ter que, bom, o nosso segmento teológico é esse, nós vamos ter que ver uma outra denominação parecida com a nossa, e vamos ter que se fundir com eles. E graças a Deus isso não aconteceu, porque ia ser, no meu ver, uma tragédia aqui no Brasil. Ia muita gente ficar fora da igreja. Enfim, vamos em frente, vamos em assuntos mais focados no nosso dia a dia. Em 1988, né, a Constituição que está vigente agora, ela foi considerada cidadã ou seja, a Constituição do cidadão. E o artigo 5º, principalmente, trata da liberdade e direitos fundamentais, na verdade, né? E essa liberdade vai abranger a liberdade religiosa, que tem tudo a ver com a gente, para que a gente respeite também os outros que professam uma religião e para que nós sejamos respeitados também dentro disso. Então, dos direitos e deveres e coletivos, artigo 5º, ó, todos são iguais perante a lei. Aqui, meus irmãos, eu fico indignado com essa questão de querer beneficiar uma classe dentro da nossa sociedade, né? E não uma outra classe. Bom, vou dar um exemplo bem mais prático: a classe dos homossexuais. Olha, o homossexual é uma pessoa de direito como eu, e já tem um artigo da Constituição dizendo que todos são iguais perante a lei. Então, da mesma forma que eu quero ser tratado perante a lei, eles têm que ser tratados perante a lei, não tem que ter benefício. Por exemplo, projeto surgindo que cada 10 professores no ensino médio, uma vaga seja destinada para homossexual. Isso é um absurdo. Quer ser professor na área pública, vai estudar e vai passar no concurso, cara. Só porque você se diz homossexual, vai querer uma vaga de graça. Somos iguais, né? E assim vai, e tantas outras coisas que tem. Enfim, vamos lá. A liberdade, a igualdade, a segurança e a propriedade nos seguintes termos. Então, todos são iguais perante liberdade e igualdade. Mesma liberdade que eu tenho, os outros também têm. Mesma liberdade que nós temos de professar nossa fé, nós evangélicos, o umbandista tem, o espírita tem, o católico tem, né? E nós precisamos respeitar. E nós precisamos ganharmos para Cristo, sem dúvida, porém, respeitando
a questão religiosa deles. E assim como também quando nos desrespeitarem, nós temos o direito de exigir respeito. E as autoridades existem para assegurar esse respeito para nós. Perturbação do culto, por exemplo, se aqui está tendo um culto e tem um cara ali, via pública com rádio, no carro, todo volume, está prejudicando o meu culto, eu tenho o direito de exigir que as autoridades venham e façam cessar aquela perturbação do meu culto. Direito eu tenho. Assim como o cara que mora no lado da igreja tem um direito igual. Daí se for uma casa na frente da igreja, Também, tá com som também tem direito de fazer cessar aquele som, baixar. E ele tem o direito também, se a igreja estiver Atrapalhando ele da mesma também. forma. Direito. Na igreja onde eu convivi por alguns anos e ela foi lacrada por decisão judicial, não se tinha esse entendimento. Se tinha o seguinte entendimento: levanta o som, vamos evangelizar o vizinho da esquerda, o vizinho da direita, o vizinho de trás da igreja, e o vizinho querendo assistir o Fantástico. Direito dele, inviolável. O lar é inviolável. Para você entrar no lar de uma pessoa só com ordem judicial, em flagrante, ou para socorrer alguém, ou por determinação do próprio morador, e ainda eu aconselho a pegar por escrito. Depois ele muda de ideia e não autorizei ninguém a entrar e se errado judicialmente. Né? Aí a gente quer entrar lá à força para evangelizar. O cara meteu uma ação na justiça, a igreja se comprometeu em consertar o problema, não consertou, meteu a segunda, a terceira, a igreja foi lacrada. E aí nós fomos envergonhados. Aí numa reunião de obreiros, teve um obreiro que abriu a Bíblia lá, pegou uma passagem lá, né, que o inimigo se levanta contra e tal, e disse: não, porque o inimigo está furioso. E eu disse: isso não é questão de inimigo, isso é questão de inteligência nossa. Eu acho que se nós baixarmos o volume ou consertarmos esse problema, nós vamos continuar cultuando a Deus. Não, é o inimigo, é o inimigo. E aí parece que cada vez levantavam mais. E deu o que deu. E a questão da homofobia. Assim, ó, eu queria estar dizendo assim, ó, eles querem nos calar, do jeito de opinião. Sim. Nem um dia eu estava numa roda de colegas lá, eu dei minha opinião. Eu sou contra a atitude, eu dei minha opinião. Contra das práticas da homossexualidade, eu sou contra. Aí um colega lá: não, o senhor é homofóbico? Não, eu sou conservador. Pois é. Sou conservador da família. Nós temos Como é que eles vão querer que eu me cale? Eu tenho o direito eu sou de família. Eles querem obrigar a concordar. Exato. O que acontece isso aí, meus irmãos, da homofobia, é uma questão que nós, enquanto não tiver uma lei que trate desse assunto específico da questão do homossexualismo, dessa questão de gênero, nós podemos aqui falar tranquilamente contra essa prática. Eu posso expressar a minha opinião tranquilamente, a menos que venha uma lei contrária. Pois não? Vou pedir licença para Claro. falar no programa. Claro. Tá? Então isso é uma forma que as pessoas querem nos colocar a goela abaixo. E a igreja está recuando. A igreja está se acuando quanto a isso daí. O medo. Né? Nós não precisamos ter medo disso daí. Agora, quando chegar na parte do estatuto, nós vamos ter que prever algo já, se não está previsto, a respeito dessa questão. Porque se não estiver contido no estatuto, vai ter pastor que vai ter que engolir muita coisa via judicial. Nós, quando estávamos montando no nosso, nós colocamos assim, a membresia da igreja, homem e mulher. Exato. Já especificamos no artigo, porque de uma forma ou de outra, ele já está no estatuto, então eles podem, se chegar num estatuto genérico, por exemplo, eles podem chegar e nos obrigar a fazer um casamento. Exato. Não, mas o estatuto aqui, aqui na igreja, eu tenho que seguir o estatuto. Lá fora, aí é com vocês. Isso aí, depois nós vamos comentar com mais detalhes, e é interessante. Tem que pensar em tudo hoje, senão vai ter pastor. Já teve pastor condenado, mesmo não tendo a lei, já teve pastor condenado aqui em Santa Catarina. É que as leis também se conflitam, né? Porque pega um código, nós começamos aqui
hierarquia, né? Sim. Pega a questão do som. O estatuto do código de postura do município arcaico, ele tinha noção, né? Aí pega o Ministério da página, né? O Ministério Público só tem uma lei específica para templos religiosos, né? Foi equivocado? Tem isso. No estado do No Rio Grande do Sul, estado específica, porque a outra é toda. É generalizado. Então, como se conflita horário, zoneamento? É que numa época atrás não tinha essa preocupação. Pois é. Então se fez uma lei genérica. Existe uma lei federal que trata dos decibéis, uma lei estadual e ainda os estatutos da cidade tem diferença. O estatuto da cidade ainda tem uma brecha para que eles possam regulamentar dentro dos seus municípios. Então, peraí, mas tem uma hierarquia. Quem é que manda mais? Tendo uma lei que trata de um assunto sendo federal, uma lei que trata do mesmo assunto sendo federal e uma lei que trata do mesmo assunto municipal, federal tem precedência em todas. A menos que naquela lei federal tenha um adendo que diz, autorizando que os estados e municípios fazem alguma regulamentação diferente segundo o seu plano diretor. Aí a gente tem que analisar se tiver tudo bem, mas senão é conflitante. Pega a lei de maior hierarquia e faz sua defesa em cima dela. Né? Então olha aqui, ó. É inviolável a liberdade de consciência e crença, sendo assegurado o livre exercício dos cultos religiosos e a garantia na forma da lei a proteção aos locais de culto e suas liturgias. Então, por exemplo, aqui, livre exercício dos cultos religiosos. Eu não preciso prestar conta para ninguém sobre os meus cultos religiosos, desde que eu não esteja cometendo nenhum ilícito nele. Estou fazendo sacrifício de homens aqui dentro, de pessoas. Pô, aí é morte, é assassinato, crime, aí tem que ter intervenção. Mas reuniões pacíficas, como é o nosso caso, eu não preciso especificar para ninguém. Né? Mas agora é o seguinte, esse livre exercício do culto não me dá o direito de agora eu pegar aqui e dizer, pastor, vamos pegar uns instrumentos aqui, vamos ali na rua, vamos fechar a rua e vamos fazer um culto. Olha aqui, ó. Está lá na Constituição, livre exercício dos cultos religiosos. Eu quero fazer um culto no meio da rua. Aí já não dá. Como é que funciona a medida dos decibéis? Decibéis existe um aparelhinho chamado decibelímetro. Não, é lá dentro. É lá dentro. A 1 metro da parede do reclamante. É dentro, Lá de dentro. dentro da parede de quem está reclamando. Vamos supor, o vizinho está dizendo, ó, aqui o som não deixa que eu assista a minha novela. Tá? Então, ele vai autorizar que uma equipe da prefeitura vá lá e faça a emissão lá dentro da casa dele. Independente do horário, porque a perturbação do sossego alheio não tem mais aquela... Não tem mais horário determinado. Não, né? Não. É perturbação. A perturbação em geral. Agora, nós temos um detalhe da lei do meio ambiente, né, que trata do som. A gente se preocupa muito, olha só esse detalhe aqui como é interessante, uma intervenção judicial dentro da igreja, não é fora, dentro da igreja. Isso aqui é um ambiente. Quando a gente fala da lei do meio ambiente, a gente não está falando de árvore, peixe, bicho, é ambiente. Aqui nós estamos em um ambiente que é tutelado pelas autoridades, ou seja, esse ambiente ele tem a proteção das autoridades e as pessoas que frequentam também são tuteladas, a saúde delas são tuteladas pelas autoridades. É por isso que se o ambiente não tiver segurança contra incêndio, as autoridades não vão liberar. Se ela não tiver estrutura para suportar 100 pessoas, as autoridades não vão liberar, porque elas têm responsabilidade de proteger quem está aqui. Inclusive questão do som. Às vezes a gente isola tudo e não sai nada de som para atrapalhar ninguém lá fora. Mas aqui dentro está arrebentando os ouvidos de quem está aqui. Pode haver uma intervenção judicial para proteger a saúde dos que estão frequentando esse ambiente. A lei permite isso. E se isso acontecer, a gente fica desesperado. De como? Quem foi que denunciou? Não foi o vizinho nem da direita, nem da esquerda, mas o ilícito, vou dizer, está sendo cometido aqui dentro. E as autoridades têm obrigação de zelar pela saúde, integridade, tudo.
segurança das pessoas que frequentam esse ambiente aqui, inclusive aqui dentro. Né? Então a coisa, quando a gente vai mexendo, ela fica bem mais complexa, né? A gente acha que é abrir, botar um púlpito, um microfone, um pregador, um pastor e vamos abrir o culto. Em cidades grandes, meus irmãos, a coisa é seríssima. É seríssima em relação a isso. Mas pode falar. A federal é 80 decibéis, né? Aí tem... Aqui é 65, e aí? A estadual. Tem... Eu não sei se municipal, vocês devem ter alguma regulamentação, mas tem a estadual, varia até um horário, depois outro horário, tem lugares que já... É que antes era a partir das 10. Aí era a Não, perturbação do sossego público. Depois mudou que agora está perturbando o sossego, não interessa o horário. Não tem horário. Então, não atualizaram as leis ainda, Mas né? é aí que eu preferi que eu convidava, porque essa que é exclusiva para tempos religiosos, que eu peguei da Assembleia do Ministério Público do Rio Grande do Sul, né? Ela fala em 85 aos domingos menos 10. Aliás, não, 75 depois das 10. Depois das 10 Menos 10. Aí a federal, como, né, Já atualizou. Ela deu uma generalizada, né, a federal. Então isso é um conflito, assim, ó, é uma briga terrível. Mas a do CONAMA também, o meio ambiente também mantém de acordo com a federal. Sim. É lógico. E ainda existem municípios que criam as suas próprias leis em cima disso. Então é uma briga. O bom é que a gente não entre nessa briga. Só para contribuir, pastor, até para que todos entendam, agora lá do lado da Boate Kiss em Santa Maria, abriu uma igreja. E o pastor já está com 24 processos. Pois é. Porque não é problema de som, mas acharam que era um desrespeito. Pois é. Pela morte, pelo sentimento, etc. O pastor está sofrendo lá horrivelmente. Mas é retaliação direta. E só que é o seguinte, ele disse que ele foi tocado por Deus, e Deus tocou no coração dele para salvar a cidade de Santa Maria. E ele não abre mão. E Deus está fazendo milagres lá, assim, tremendos. Tem o direito de colocar, o direito dele, faz tudo certinho. Isso aí é mais a esfera subjetiva, não vai acontecer nada, não vão conseguir nada. Agora, se ele pisar na bola, estão rastreando, né? Estão no radar atrás dele. Então vamos lá, pessoal. É assegurada, nos termos da lei, a prestação de assistência religiosa nas entidades civis e militares de integração coletiva. Isso aqui também, irmãos, civis vão botar os hospitais. Como é bom você estar doente lá e receber visita de alguém para orar com você, né, para te trazer uma palavra de conforto. Como é bom. Isso é chamado de trabalho de capelania. Então existe um curso específico que prepara pessoas para atuar nos hospitais, nos presídios e internações coletivas. Agora nós temos um detalhe. Se nós fôssemos olhar especificamente na lei, quem é que pode prestar assistência religiosa no hospital? Só pode acontecer assistência religiosa num hospital se alguém lá de dentro requisitar. Tem lá, vamos supor, um membro aqui que está doente, ele vai solicitar, vai dizer, eu quero assistência religiosa, quero que o meu pastor venha aqui. Só então, pela lei, vejam só então é que alguém iria lá prestar assistência religiosa. E ainda iria só para aquela pessoa que requisitou. O que nós fazemos? A gente pega no domingo à tarde, a hora de visita, né? Você faz o EDLO e chega lá e diz, olha, a gente quer prestar assistência religiosa. E aí entra na enfermaria, entra por tudo. Só que a gente, tudo bem, a gente tem que aproveitar as oportunidades. Mas se a direção do hospital chegar e falar, não, a gente vai virar as costas e tem que sair. Porque eles estão amparados por ele. Só que como os médicos, eles sabem o quanto é bom para o paciente, a assistência religiosa, eles permitem. Eles não botam barreira. Só que não pode acontecer, como aconteceu, de obreiro perder o sono na madrugada e não conseguir dormir e achar que Deus estava tocando para ele ir prestar assistência religiosa às 3 horas da manhã no hospital.
Aí o cara chega lá, eu quero reivindicar o direito de prestar assistência religiosa ao doente 3 horas da manhã. É claro que não vão deixar entrar. Aí o cara é discriminação, é não sei o quê. Não, o cara tem que ser inteligente também. Em cidades grandes, para os irmãos terem uma ideia, hospitais, como eles estão resolvendo esse problema de assistência religiosa? Eles estão contratando 2 teólogos, um teólogo católico e um teólogo evangélico, formado em faculdade de teologia. E eles são funcionários do hospital. E só quem presta assistência religiosa naqueles hospitais são cristãos. Aí a pessoa diz, eu quero assistência religiosa. Tá, qual é a tua religião? Eu sou católico. Vem o capelão católico que presta assistência religiosa. Eu sou evangélico. Vai vir aquele teólogo contratado. E é assalariado. E ele fica lá, salinha dele. Opa, assistência religiosa, chama o cara. Num lado é bom, mas no outro lado é ruim. Porque a gente quer receber a visita, às vezes, que é irmão nosso, pastor nosso, um obreiro nosso. E aí fecha-se as portas para isso. Mas, por outro lado, eles regularizaram essa situação. Porque em lugares virava bagunça. Imagina uma cidade grande, onde tem um monte de igreja. Ali a pouco chegou um para prestar assistência religiosa. Amém? Tem que ser prestado. Mas dali 5 minutos já chega um outro. E um outro. E um outro. Né? E aí fica tumultuado o hospital. Então eles vão resolver o problema. Teve um caso que aconteceu, foram fazer uma visita para um paciente e aí, por falta de experiência, né, do que foi fazer a visita, ele começou a orar lá e quer prender demônio. E aí a pessoa com soro, fazendo alimentação por sonda, mas se manifestou um espírito imundo na pessoa, foi aquele tendel, arrebentou tudo. E aí depois, que era um outro ministério na época, eu lembro que nós tivemos uma reunião e ele invocado que disse que nós tínhamos que fazer mais jejum e oração, porque não queria mais deixar entrar no hospital, porque estava fechando as portas, e eu quieto, olhando, né, ouvindo tudo aquilo. Então, quer dizer, bem como está sendo colocado. Exatamente, irmãos. Tudo tem que ter uma hora. E aí uns acabam fechando a porta para os outros. Mas vamos em frente. Na forma da lei, meus irmãos, quando a gente fala liberdade religiosa, na forma da lei, prestação de serviço de assistência religiosa, tudo na forma da lei. Quando diz forma da lei, então existe normas. É uma forma da lei organizada. E nós vamos ver algumas normas aqui. Pois na forma da lei trata de responsabilidades civis e criminais. Senão não precisa da lei. Na forma da lei fala do meio ambiente, que eu falei alguma coisinha já. Fala do estatuto da cidade, que existem regras que as cidades são autorizadas a colocarem para gerenciar o seu município. Fala dos crimes contra a honra, fala das hipóteses de intervenção do Poder Judiciário na administração da igreja. Um dos projetos era o seguinte, lá em 2001. A igreja só podia ser pastoreada por um pastor formado em teologia. Eu falei ontem à noite que eu fui um que fui contra. Eu tenho, por exemplo, uma instituição que oferece o curso de teologia. Poderia dizer sim, claro, que aí eu ia ter um monte de aluno, né, no Brasil todo. Mas disse não, pastorado é por vocação, é chamado. Agora o chamado precisa ser preparado depois, né? Então, hipótese de intervenção no Poder Judiciário. O que eles queriam fazer? Administrar uma igreja tem que ser um formado em teologia. Administrar não, tratar da parte espiritual. E para administrar a igreja tem que ser um formado ou em administração, ou contabilidade, ou não lembro agora a outra. Tinha 3 categorias. Imagina só, meu irmão. Como é que ia ser uma igreja assim? Aí o pastor tem a visão, né, de investir lá no bairro tal, mas precisa de dinheiro. Aí o administrador diz, não, vou liberar dinheiro para isso. Não vai dar certo. E graças a Deus que esse projeto não passou. E hoje existem 190 projetos tramitando, que se aprovado, algum prejuízo vai trazer para a igreja. É por isso que nós precisamos dos nossos representantes, meus irmãos. Hoje, todo projeto que é feito lá em cima, projeto de lei que é feito lá, há um entendimento assim. Vai passar na bancada evangélica,
porque ela já é tão fortalecida que os caras estão fazendo projetos ali, isso aqui não vai passar na bancada evangélica, vamos mudar. Veja a influência que a gente está tendo, e a gente precisa colocar representantes aonde nós conseguimos, para defender, vamos dizer assim, não é os nossos interesses, mas é para a gente parar de cumprir leis feitas por pessoas que não têm compromisso nenhum. Leis absurdas. Exato. Compromisso nenhum com a verdade, com a moral, com a ética, com nada. Né? Vamos lá, pessoal, senão eu me enrolo muito. A liberdade individual para o livre exercício de uma religião não pode sobrepor ao coletivo. Então, o direito que eu tenho de exercer a minha religião não pode esse direito sobrepor ao direito das outras pessoas da coletividade. E é aqui que muitos acabam errando. Quando digo muitos, eu generalizo a igreja no Brasil todo. Ou seja, a liberdade de culto é assegurada até onde não haja perturbação da ordem pública. Né? Então, isso aqui é bem tranquilo de nós entendermos. A dificuldade é a gente cumprir. A Constituição Federal assegura o livre exercício do culto religioso enquanto não for contrário à ordem pública, ou tranquilidade melhor. E sossego público, bem como compatível com os bons costumes. Vamos supor que eu comece a usar maconha para um transe, para poder dizer que está cheio do Espírito Santo. Bom, os bons costumes já se foram. Aí o poder público vem e vai intervir. Agora, o nosso caso aqui, que a gente se reúne pacificamente, que a gente se preocupa com a sociedade para melhorar as pessoas, não tem por que o poder público querer intervir numa reunião dessa. Agora a gente tem que ter cuidado. Lá no Amazonas tem o Santo Dal, né, que é um chá. Se alguém já ouviu falar, é um chá, é uma maconha disfarçada. Tá? Os caras tomam aquilo e ficam alucinógenos. Né? Eles tomam aquele copinho e começam a enxergar coisas, né? Entram num trânsito e aí é espiritual. Não sei como é que não proibiram esse negócio aí. Ah, é um cipó. Mas já tem várias ações, né? Na justiça contra. Tem, muita coisa. Né? E aí teve um outro, um cara ainda da nossa igreja, né? Um presbítero nosso, que ele descobriu o cipó santo. Ele disse assim, olha, eu fui para a selva, eu morei lá um tempo na selva amazônica. Ele disse, eu fui para a selva e peguei um cipózinho assim e comecei, ó, em mim mesmo. Mas se renova espiritualmente de uma forma que... E um cara colocou na congregação esse negócio do cipó santo. E aí foi orientado para deixar essa prática, que isso era uma loucura. E não teve jeito, teve que ser excluído da igreja porque não teve jeito. O cara não desistiu. Ah, tu está meio fraco espiritualmente, só levar uma ciposada dessa daí que tu já se renova espiritualmente. Pô, isso aí é... Então, de brincadeira, né? Mas acontece, meus irmãos. Vamos lá. Ele tinha que vir para o cartão do cipó aqui na cidade. Agora aqui, irmãos, a igreja era vista de duas formas. A igreja como organismo e a igreja como organização. As duas formas, elas têm implicações diretas com a igreja. Quando é organismo, deixa eu passar aqui que aí depois não... Então, quando é organismo, no direito eclesiástico constitucional brasileiro, a igreja como organismo goza de total liberdade. Então, deixa eu resumir. Organismo, a igreja é algo vivo, no sentido espiritual. Isso é um organismo. Então, quando a igreja é tratada na parte de organismo, ela trata da parte da fé, da espiritualidade, né, todas essas questões. No que nós cremos, das nossas orações, das nossas convicções, e isso o poder público não pode interferir. Igreja como organismo, ninguém interfere. É a mesma coisa que chegar um juiz e mandar uma ordem judicial para cá, pedir uma ordem judicial dizendo, vocês não podem pregar mais que Jesus Cristo é o Salvador. Ele não pode fazer isso, porque a mensagem que Jesus é o Salvador faz parte da igreja organismo, mas igreja organização, ele pode interferir. Vamos passar aqui. Igreja como organização, aí no cenário jurídico ela é vista desta forma. As autoridades não veem a igreja como organismo, questão de fé, essas coisas, mas veem a igreja como uma organização. Então, assim a igreja está organizada e isenta inserida numa sociedade de direito.
Portanto, ela existe fisicamente, socialmente e juridicamente. O que dá existência jurídica para a igreja? O estatuto da igreja. Enquanto não tiver estatuto, a igreja não existe juridicamente. O estatuto diz, opa, uma pessoa jurídica passou a existir aqui. O número dela é esse e esse. Tá? Fisicamente, porque vocês percebem, ela está inserida aqui, está físico o negócio. E socialmente, porque reúne o quê? Uma parcela da sociedade que está aqui. Então a justiça, as autoridades veem a igreja assim, fisicamente, socialmente e juridicamente. E nisso pode haver intervenção se nós não nos portarmos corretamente. A igreja como organização torna possível a intervenção do Estado, não nas questões atinentes à fé, e sim as de ordem social. E isso tem acontecido com uma certa frequência por aí. Então veja, um pastor não pode fugir às normas jurídicas nacionais. Ele está conduzindo uma igreja organismo. Então ele tem que estar inserido, essa questão da igreja organismo é a parte da fé da igreja. Quando trata das questões espirituais, mas também está administrando uma igreja organização, no que tange as questões administrativas material. O Estado só tem poder sobre a igreja como organização. Então não pode interferir no que nós pregamos, a não ser que a gente está pregando aí uma rebelião, contra as autoridades e etc, e daí é outra coisa. Por isso que ninguém pode interromper nosso culto. Estatuto da igreja, vamos um pouquinho mais. Então, há uma fila de responsáveis perante o Estado, perante as autoridades. E o primeiro dele é o pastor. Então, o que acontece? Tem muita gente que quer tomar o lugar do pastor. Porque se o pastor bobear, toma o lugar dele. Só que não sabe que o primeiro responsável social, judicial e etc. é o pastor. Aí, quando começa a vir os pepinos, aí o cara começa a se desesperar. Poxa, não sabia que ser pastor de uma igreja era tão complicado. Pastor presidente da igreja. Porém, quando a igreja respeita a legislação como a expressa no Código Civil, o Estado passa a ter a obrigação de reconhecer sua lei social estatutária. Quando tudo está certinho, irmãos, o Estado, a gente fala do Estado, fala das autoridades municipais, estaduais e federal, vão respeitar a igreja, porque a igreja está certa. Quando nós estamos errados, não é que nós vamos desrespeitar, vamos compreender. Nesse caso, o Estado dará guarida ao Estatuto da Igreja. Ele respeitará a ordem jurídica da Igreja como organização, quando devidamente fundamentado no Estatuto bem elaborado. Por isso que, a partir de 2001, passou-se a exigência de que um advogado fizesse o Estatuto da Igreja e assinasse. E ele tem que estar registrado. Pode ter um estatuto bonitinho, mas não está registrado em cartório, ele perde validade. Aliás, nem teve validade. E o estatuto é uma coisa assim, é um documento público. Por exemplo, eu não conheço o estatuto de vocês, mas eu posso ir nos cartórios aqui e dizer, escuta, o estatuto da igreja tal está registrado aqui e tal. Digo, eu quero uma cópia. Eu falo, tem uma taxinha de 60 e poucos reais. Eu pago a taxinha e me dá um documento. Não precisa falar para o pastor, não precisa falar para ninguém. O estatuto é um documento público. E quando há uma ação judicial contra a igreja, a primeira coisa que o promotor pede, o estatuto da igreja. Aí tem pastores, eu participei da reformulação de alguns estatutos, depois de 2001. Eu disse, escuta pastor, o seu estatuto está registrado? Não, isso não precisa. Claro que precisa. Mas está aqui bonitinho, guardado numa pastinha, mas se não está registrado não tem valor nenhum. Então a gente encontra ainda hoje igrejas que nem estatuto tem. E outras que têm estatuto, que estão desatualizados, estatuto feito lá em 1970 e poucos. E nem registrado. Então, essas igrejas, qualquer ação que der contra elas, vão estar. E para registrar, já tem que digitar em 3 vias, onde vão ceder. Cada cartório ele tem as suas normas, para isso. Mas para ver, irmãos, que ser igreja, quem está na liderança de uma igreja, tem que pensar tudo isso. E é muito cômodo, então, a gente ser membro, sentar, dizer, deixa que o pastor pense em tudo isso aí. Eu quero ser membro. Só que nós, dentro da igreja, a gente não se contenta, A gente quer pregar,
a gente quer fazer a obra, a gente quer participar do crescimento da igreja, a gente quer participar do crescimento do reino, né? Então, a gente tem que estar sabendo também as coisas. Para quê? Se todos nós soubéssemos de algumas coisas, muitos problemas não viriam para o pastor da igreja. Porque a gente já ia, primeiro, eu sei que isso está errado, não vou fazer, porque vai acarretar problema. Muitas das coisas acontecem. Nós encontramos um problema na Assembleia de Deus sobre o som, que os templos centrais, aliás, o templo central, ele é acústico, mas as congregações não. E não adianta, quando vem uma ação contra a congregação tal, quem é que vai responder? O pastor da igreja. Aí os membros se perguntam às vezes, dizem, mas espera aí, a igreja não é tudo isolada, tudo acústico? Sim, mas a congregação lá do bairro não é. E aí lá o dirigente não controla o som. Aí não adianta o pastor controlar na sede e lá ele não controla o som. Se ele soubesse que lá também pode dar problema para a igreja, ele ia não. Vamos lá. Vamos passar aqui. Vamos passar. Olha só. Importante aqui, meus irmãos. Tem que constar nele que a igreja, por exemplo, não faz casamento com pessoas do mesmo sexo. De alguma forma, se eu voltar com essas palavras, né? Que para ser batizado, o casal deve ser civilmente casado. E aí vai indo. Agora, uma discussão que eu já levei para a nossa convenção do Estado de pastores é o seguinte: nós precisamos rever a questão da união estável. Isso, até onde eu falei, todo mundo foi contra. Eu digo, olha, eu não estou falando com visão de líder de igreja, eu estou falando com visão jurídica. A união estável, meus irmãos, é algo que a gente tem que rever. Os nossos estatutos, todos para ser membro, tem que ser casado civilmente, para ser cidadão do casamento mesmo. Até que alguém entre na justiça por possuir união estável, a igreja rejeitou. E como eu disse para os irmãos, existem os plantões de recompensa de igreja. São pessoas que sabem aonde existe alguma brechinha e eles entram, tentam se tornar membro da igreja, se aproximam, e quando eles entram com o plano dele, por exemplo, né, encontram uma brecha e aí eles entram com danos morais e materiais da igreja. Sofrem com isso. Então, claro, tem que ter cuidado, tem que ser analisado ainda, porque essa questão da união estável foi recepcionada pela Constituição. Então não vai ser o nosso estatuto que vai pedir. E ela tem os mesmos direitos. Os mesmos direitos. Não muda nada. Então aquelas igrejas que mantêm só o casamento civil para si membro, e quando a pessoa chega no pastor, eu tenho união estável. Não, vai ter que casar. Se a pessoa estiver mal intencionada, ela quebra a igreja de relação oficial. Então a gente tem que ter esse cuidado. Se eu fosse pastor de igreja, eu assumiria, eu permitiria, é claro que a nossa convenção não ia permitir, que uma pessoa com união estável se tornasse membro da igreja. Qual é a diferença de uma escritura pública para uma certidão de casamento? Existe uma pequena diferença na dissolução quando tiver alguns bens, filhos principalmente. Mas assim, é mínimo. Agora as pessoas acham que é um contrato. Quem já leu uma união estável, bem feita, quem viu, não é um negócio que vai ler assim e deu, então, tá, amanhã vamos lá e desfaz. Se teve litígio, vai para o juiz. E mesmo para desfazer, vai ser homologado pelo juiz. Né? Então são questões que tem que ser vistas. Quando a igreja começar a apanhar muito por causa disso, apanhar, perder dinheiro, ela vai dizer, eu acho que vamos liberar o união estável. Eu tive que me deter nesse estudo aí, porque na igreja, inclusive, né, vieram pessoas com união estável. E aí a gente começou a ter essas abordagens. E aí eu digo, não, até fiquei uma manhã inteira em cima, né, da lei do casamento, né, da união estável. Né. E aí eu comecei a analisar e eu não tinha argumento pela lei para chegar nele e eu me calei. Daí eu fiquei quieto porque eu vi que eu estava correndo um risco enorme. E a pessoa já estava chegando a um ponto que ela estava invocada comigo. E então eu me calei. Então é bem isso que a gente tem que analisar hoje nessas situações,
Porque às vezes nós estamos no foco espiritual e esquecemos da lei. Exatamente. É isso aí. Então, teve dúvida de alguma coisa, a gente tem que ir em busca de resposta, para não prejudicar a igreja. Né? Vamos lá, exclusão e disciplina de membro. Isso aqui é um problema, mas não impede de ser disciplinado. Então, como deve o obreiro proceder quando um membro erra espiritualmente? A eles que são pecados, e todo pecado é condenado pela Bíblia. Ontem à noite a gente falou alguma coisinha, né? Perguntaram sobre pecado. Bom, portanto, todo pecado faz parte da vida privada. E aqui é o problema. De pessoas que cometeu. Ele não deve ser encoberto na igreja, mas também não deve ser exposto ao público. Vamos supor, se eu estou lá em casa e bato na minha mulher, né? E toma conhecimento da igreja, o pastor toma conhecimento da igreja. Aliás, o pastor toma conhecimento do problema. Aí o tenta consertar, não deu, etc. E o pastor diz, vamos ter que excluir o fulano e tal, porque ele está batendo na mulher. O que é esse fato de eu estar lá dentro da minha casa batendo na mulher? Me dá o direito de eu estar lá dentro de casa, ou apanhando, né? Às vezes a gente apanhando, né? Ao invés de estar batendo na mulher, está apanhando a mulher, né? Aí o que acontece? Isso aí pertence à vida privada da pessoa. E sabe quem é que tutela, que protege a vida privada? Nada mais e nada menos do que a Constituição, a lei mais alta que nós temos. E uma época atrás, talvez alguém vai lembrar, né? As pessoas tinham que confessar o pecado na igreja, em público. Né? Aí depois deixou essa prática, mas na hora da leitura das atas e coisas era lido. Fulano de tal está em disciplina por 6 meses, excluído, né? Porque fez isso, fez aquilo. Vida privada. Ixi, aí vem meus irmãos. Mas no caso assim, pode, eu vou até citar o nome do pastor, né? Que ele é uma ideia, né, pastor? Eu acho muito interessante o pastor João Maria Herman. Ele falou. Tem casos que ele trata em gabinete. Sigilosamente. Ele contou vários exemplos, né? Assim, tipo de casais, filhos, né? Adolescentes que pecam, assim, né? Como é que aí vem confessar para ele, como é que ele vai, né, pastor? Se o adolescente, como a área, né, irmão? Ele vem confessar, pastor, está pedindo ajuda, mas ele quer ser retratado, vencer, né? Como é que o pastor vai levar para a igreja e constranger ele? Né? Então ele trata ali da disciplina e fica ali em segredo. Disciplina. E recupera aquela pessoa. Exatamente. A pessoa está em disciplina, mas não vem a público. E Deus restaura para o que a gente recomenda nessas questões monta uma comissão. Uma comissão de 3 pessoas. Resolve, trata um problema. E fica entre a comissão. Então, não pode agora chegar ali. A Constituição Federal de 88 orienta o cidadão, orienta que o cidadão não pode ter a vida privada exposta ao público. Né? Então a gente tem que olhar aqui o artigo 5º. E a palavra, qual é a palavra usada hoje? É disciplina ou é exclusão? Não, a exclusão não pode mais, né? Disciplina é conserto, exclusão é quando está. Deixa de fazer parte do rol de membros da igreja. A palavra não está mais sendo usada exclusão, só disciplina. Sim. Não, mas vamos supor Nós não usamos mais. Eu pertenço, por exemplo, eu só posso excluir uma pessoa quando ele deixa de ser da igreja que eu estou, senão é disciplina. Se ele permanece ainda como membro, mas ele está em disciplina, eu uso a palavra disciplina. Agora ele não vai mais congregar conosco, ele vai congregar em outro lugar. Eu tenho que excluir ele do rol de membro, ele tem que sair da minha lista de membros. E tem direito aí até colocar um anúncio na imprensa dizendo que aquela pessoa não pertence mais àquela membresia. Pode. Respeitando, claro, que toda a parte jurídica. Nós usávamos assim, nós usávamos disciplina e exclusão. Mas aconteceu um caso aqui em Santiago, na igreja, que o rapaz queria ir para outra igreja, o pastor disse que ia excluir, ele disse, não, então eu vou para a justiça.
Mas tem que excluir do Daí, por exemplo, o pastor já dá a transferência, até nem. Entendeu? Que assim, a ideia de exclusão sempre vem carregada de erro. E não. Eu, por exemplo, quando sou transferido, agora estou transferido lá para Curitiba. Quando for transferido, o meu pastor ele vai ter que me transferir por meio de carta ou credencial para lá, mas no rol de membro daquela igreja ali local, ele vai ter que me excluir. Porque eu não pertenço mais para ela. Então é nesse sentido que a palavra excluir. Aquelas questões que nós tratamos e a gente viveu tempos atrás, foi errada a palavra exclusão. Então, agora o cara sumiu também. Sumiu. Faz um ano que não aparece mais na igreja. Não consigo mais. Anda usando o nome da igreja para praticar delitos. Isso, eu pego e excluo. Excluo e posso até botar uma nota dizendo que se ele está criando prejuízo, eu posso divulgar uma nota na imprensa ou em algum órgão dizendo que o cara não é mais membro da igreja. Né? Vamos lá, ó. São invioláveis a intimidade, a vida privada e a honra e a imagem das pessoas, assegurando o direito à indenização por danos materiais ou moral decorrente da sua violação. Está na Constituição isso aqui. E nós hoje, igreja, temos que tratar com isso, se preocupar com isso também, meus irmãos. Né? Por isso que os líderes, enfim, que trabalham na igreja, eles têm que ter esse cuidado. Vamos passando, vamos ver aqui. Vou passar um pouquinho mais, senão. Forma de governo da igreja, que interessante, meus irmãos. A justiça, ela leva muito a sério isso. Tá. Esse artigo aqui dessa lei, ela diz assim: faça vigorar a seguinte redação. As organizações religiosas são livres à criação, à organização, à estruturação interna e ao funcionamento das organizações religiosas, sendo vedado ao poder público negar o reconhecimento ou registro dos atos constitutivos e necessários para seu funcionamento. Se eu quero criar uma igreja, não vai vir a prefeitura aqui e dizer assim: poxa, mais uma igreja na cidade? Não, não vamos autorizar. Não, ela vai ter que autorizar se estiver tudo certinho. Ela não pode impedir, nem lá no escrivão, aonde for feita a documentação, nada disso. Agora, o que eu quero falar aqui, livre a criação, organização e estruturação interna. Então, o pastor da igreja, quando ele está com o seu ministério, seja lá um ministério tradicional, alguma coisa assim, ele tem a liberdade de fazer como ele acha que tem que fazer a sua igreja. Ninguém vai interferir nisso. Quem pode interferir são os membros. Pastor, eu acho que esse jeito não está bom, mas fora disso, ninguém vai interferir. E no Brasil, as igrejas adotaram basicamente 3 formas de governo eclesiástico. E esses governos, eles são questionados quando há uma ação contra a igreja. Então vamos ver esses 3 governos aqui. Então é o sistema episcopal, que é regido por um bispo, e esse bispo ele responde por tudo, também ele manda tudo, ele faz tudo. Né? Sistema presbiterial, que não é o presbítero da Assembleia de Deus, por exemplo, presbiterial. Presbiterial é o pastor que tem na igreja e é eleito por voto dos presbíteros, para um mandato aí de 2 anos, 3 anos, dependendo do estatuto daquela igreja. E eles, durante aquele período, vão ajudar o pastor a conduzir a igreja. Venceu, tem novas eleições, presbiterial. E tem um sistema congregacional. Congregacional aí é um pastor onde toma todas as suas decisões junto com a igreja. Irmão, em reunião, né, no caso, as assembleias que tem, onde é lavrada uma ata, geralmente mensal, e o pastor diz: nós vamos pintar a igreja. Vamos pintar a igreja de amarelo. Os irmãos aprovam? Pessoal, sim. Tá? Aí é o sistema congregacional. Qual é a implicação jurídica? Se for episcopal, quem vai responder por tudo? O bispo. Se for no sistema presbiterial, o pastor e os presbíteros. Se for no sistema congregacional, se for uma decisão tomada pela igreja na Assembleia Geral e não deu certo aquela decisão e deu prejuízo, o prejuízo vai ser diminuído para todo mundo. Agora, lá no episcopal, se deu prejuízo, quem vai ser responsabilizado é o bispo. Né? Então isso tem uma implicação. Nós aqui talvez a gente não vê a importância disso, mas numa ação judicial o negócio tem uma implicação muito grande isso aqui.
E a primeira coisa que o promotor ele vai pegar o estatuto da igreja, qual é a forma de governo dessa igreja, para ver quem é o responsável. Ou quem são os responsáveis. E aí a ação judicial, depois, se caso sair, vai sair já direcionado para os responsáveis. Tá? Então vamos lá, pessoal. Vamos lá, que isso aqui eu quero finalizar atas. Nós vamos passar essa questão das atas. Crimes que os obreiros podem cometer durante, já estou finalizando, durante o exercício do ministério. 2 crimes de violação, 2 crimes de violação do segredo profissional. Olha aqui que coisa interessante. O Código Penal, ele vai falar da violação do segredo profissional, no artigo 154. Revelar a alguém sem justa causa, segredo, quem tem ciência em razão de função, ministério e ofício, ou profissão, e cuja revelação possa produzir dano ao outro. Então vamos supor, tem um casal que está com problema. Aí eles procuram o pastor da igreja. Ele diz: pastor, nós estamos nos arrebentando em casa todo dia. Não. A gente quer falar com o senhor e tal. Dali a pouco, no outro culto, o pastor está no púlpito dizendo: irmão, vamos orar pelo casal, porque eles estão brigando todo dia, estão se quebrando todo dia. Então, se o casal se sentiu ofendido, se sentiu, pega 2, 3 testemunhos, já era. Já veio uma ação aí daquelas. Bem rapidinho aqui, nós temos alguns pedidos de orações na igreja pública. E às vezes vai o tipo de enfermidade que a pessoa está enfrentando, né? E aí o que eu faço? Eu sempre leio. Às vezes a pessoa está passando por um problema de câncer, está um tratamento de câncer. Eu procuro dizer: olha, está passando por um tratamento de saúde bem pesado, elevado. Dificilmente eu uso essa palavra, porque se eu não tiver uma assinatura da pessoa que colocou esse pedido lá e eu usar no púlpito, até já teve caso de pessoas reclamar que eu não pronunciei. Mas tem que ter essa habilidade muito grande, porque, até para emendar rapidinho aqui, para não tomar muito seu tempo, eu teve um caso numa igreja, que foi uma diaconisa, estava tirando serviço, e ela não estava muito bem, estava com problema de pressão arterial, e estava de pé na porta, com a cara meio enferruscada, como diz o gaúcho, e o pastor, usando na mensagem, diz bem assim: as pessoas têm que vir para a igreja com alegria, não com uma cara enferruscada, de semblante fechado, que nem aquela diaconisa que parece que está usando, está chupando limão. Ela passou mal, foi para o hospital. Isso aconteceu aqui em Santiago. Pois é. E se ela vai para a justiça? Exato. Vamos supor assim, alguém chega lá e coloca um pedido de oração. Peço oração por mim, falando de tal, que estou com AIDS. Aí chega o pastor lá e diz: olha, vamos orar por fulano de tal que está com AIDS. Aí todo mundo... Aí pode ser que o patrão dele estava aqui na igreja, demita ele. Pode ser que ele está em busca de emprego e ninguém mais dá. E as consequências são grandes. E se ele se sentir lesado. Então a gente tem que ter cuidado. E eu costumo dizer o seguinte: a fofoca, né? A fofoca é um problema. Ela é pecado e é crime. Talvez por falar que é pecado não conscientize os crentes de parar de fofocar, então vamos falar assim: é crime, né? Você pode ir preso se fizer fofoca e a fofoca prejudicar alguém, né? Porque é a mesma coisa. Eu costumo dizer assim: o crente ele não bebe, mas come, né? Ele termina os cultos, ele vai por aí afora, né? Termino agora, hoje à noite já, eu vou estar em São Luís Gonzaga, termino o evento lá, o irmão já falou: depois nós vamos jantar em tal lugar. E é assim, todo final de semana ele está jantando. E dificilmente ela janta quieta. Não. Então a gente não deve, mas a gente come, né? E é a mesma coisa. Assim, eu não conheço o dia a dia dos irmãos, mas como nós, veja que eu generalizo, gostamos de falar dos outros. É uma coisa interessante, né? Parece que é um espírito no meio da igreja, né? Agora vamos dizer assim: fofoca, além de ser pecado, pode ser crime. Não pode ser que na cadeia. Aí quem sabe consentir o povo. Vamos ver, pessoal, um pouquinho mais. Das testemunhas,
São proibidas de depor as pessoas que, em razão de função, ministério, ofício ou profissão, devam guardar segredo, salvo ser desobrigados pela parte interessada, que quiserem dar o seu testemunho. Vamos supor, o marido mata a mulher, mas recebeu a visita do pastor ou foi visitar o pastor logo depois. Aí está correndo o processo tal, e descobre-se que o pastor recebeu a visita dele, e aí então vem uma intimação para o pastor depor como testemunho. Está aí. Ele vai chegar e dizer, bom, conforme o Código de Processo Penal, no seu artigo 207, estão proibidas de depor. Então eu não vou falar nada sobre o que ele me falou depois que ele me procurou. Bom, está resguardado por lei. Agora, se a pessoa disser, não, pode falar aquilo que eu lhe falei, né, e tal. Se for na presença do juiz, tudo bem, mas se não for, peça por escrito. Porque depois a pessoa é condenada, e ele vai dizer, não, eu não autorizei ele falar. Porque aí já vai ter um advogado por trás dizendo, não, mas o cara te incriminou, tu não procurou ele como pastor, como pastora da igreja, te incriminou, tu está sendo condenado por causa dele. E aí já cita isso aí, já vai tirando lá um monte depois do cara. Aí o cara de testemunha acaba sendo réu. Da prova, ó, ninguém pode ser obrigado a depor sobre fato a cujo respeito, por estado ou profissão, deve guardar segredo. Aqui se enquadram os repórteres, por exemplo. O repórter descobre onde está o marginal, onde está o traficante, faz aquelas reportagens, né, que a polícia não consegue chegar lá, né, mas o repórter descobre. E não adianta pegar o repórter depois e dar uma pressa, dizer onde é que está, qual era o endereço que tu entrevistou o cara, onde é que não. Ele é assegurado por lei. Por profissão, guardar segredo. O psicólogo, por exemplo, quando faz atendimento, eu não tenho que sair falando nada. O médico, não é isso? Quando a gente vai lá ter uma doença, o médico sai espalhando, ele tem por obrigação guardar segredo. E nós, crentes, se somos procurados por uma pessoa como obreiros, como obreiras, nós temos o dever de guardar segredo. Uma época atrás existia o Ministério de Aconselhamento Pastoral. Inclusive eu dou uma disciplina na faculdade sobre isso, aconselhamento pastoral. E se perdeu essa prática, pelo menos na nossa igreja. Por quê? Fomos investigar. Por que hoje ninguém mais, não tem aquela irmã mais velha que aconselha os jovens, não tem aquele irmão que aconselha os rapazes? Por que isso acabou? Porque descobriu-se que aumentava o problema. Não, que o cara ia lá se aconselhar no sábado à noite, no domingo à noite, quando ele entrava na igreja, todo mundo olhando. Está todo mundo sabendo do meu problema. Acabou o Ministério do Aconselhamento. E muito importante. Nossa, é muito importante esse ministério. Quem nos dá perturbação de sossego diz o seguinte: o proprietário ou possuidor de um prédio, na legislação jurídica, toda a construção usa-se a expressão prédio, tem o direito de fazer cessar as interferências prejudiciais à segurança, ao sossego e à saúde do que habita, provocados pela utilização de propriedades vizinhas. Está aí, legislação, Código Civil, direito da vizinhança. Os nossos vizinhos da igreja têm o direito de não ser perturbados pelos nossos vizinhos. E aí entra um detalhe que muitas pessoas procuram dizendo o seguinte: não, mas o fulano falou, o Beltrano falou. Normalmente em cada processo tem que ter uma vítima. O que está sendo prejudicado, ele tem que colocar o nome e dizer eu, fulano de tal, etc, etc, etc. Não tem esse negócio que fulano disse, a Beltrana falou, não tem nenhuma ação que vai dar continuidade dessa forma, né? Sempre tem que ter uma vítima e essa vítima tem que ser... Essa denúncia, ela tem que ser nominal, não pode ser anônima. Sim. E outra coisa também, nós temos o mesmo direito. Eu moro no lado de uma boate, eu tenho o direito de fazer cessar aquele negócio lá. Será que vai acontecer? Mas não quero aparecer. Não, aí se denunciar mas tem muitos que chamam o Valdir e dizem isso. Aí não adianta nada. Nós temos um grupo da liderança da igreja lá, né? A gente tem um grupo lá de líderes no WhatsApp. E aí nós temos um irmão que é da Brigada Militar. E aí, seguido, ele
de sábado à noite, principalmente, manda. É alguma congregação, nossa, eu estou de serviço aqui, está vindo uma denúncia de um culto no bairro tal que está muito alto o som. É alguma congregação nossa? Aí a gente começa, não é, tal. Ah, então deve ser outra congregação. Né? Seguido, é quase todos os finais de semana vem isso. Então a gente tem que ter esse cuidado, meus irmãos. Mas esse mesmo direito de sossego, né, por causa da utilização de propriedade vizinha, nós temos. Você tem um centro de umbanda ali, nós temos o direito, na madrugada, se eles estão lá fazendo seus cultos, eles têm o direito de fazer o culto, mas nós temos o direito do sossego. Só que aí a gente meio que não reivindica, né? Porque é meio complicado. É que nós queremos converter eles. A gente quer ganhar. No momento que eles chegarem assim, dizer quem foi? Ah, foi o crente ali, né? Aí no outro dia a gente está batendo na porta lá com o folhetinho de vamos pro culto, vamos. Cara, soma aqui, né? E aí a gente acaba perdendo. Mas nós temos que ter em mente que existe lei para tudo isso. Tá? Crime da poluição sonora, que não é poluição de fumaça, tá? Essas coisas aí, que é a perturbação do trabalho, ou sossego alheio, é uma contravenção penal, previsto no artigo, tá? Tudo isso aqui é crime de menor potencial ofensivo, tá? É tudo coisa pequena, mas incomoda. Vamos passar por isso aqui, já comentamos algumas coisas. Consentimento religioso, que tem aqui, ó. Falei sobre a Constituição, que é escarnecer em público. Vai passando. Impedir ou perturbar enterro ou cerimônia funerária. Então, o que acontece, meus irmãos? Se a gente está fazendo um culto fúnebre e alguém começar a perturbar, a gente chama as autoridades para fazer com que essa perturbação pare. É claro que está lá um familiar chorando, meio desesperado, né? E o cara acaba chamando as autoridades para tirar o familiar que está dando o último adeus ali, né? Tem que saber isso aí também. Tá? Mas aí, ó, para concluir também, teve um caso que eu fui fazer um cerimonial fúnebre e aí o que estava bem para lá de Bagdá era católico. E quem me chamou foi os evangélicos. E quando eu cheguei, antes de eu iniciar, ele se manifestou. E quando ele se manifestou, eu disse, ele tem o direito de manifestação. Vocês entram num acordo e depois, se caso ele quiser chamar o padre, ele vai chamar, se vocês entrarem em acordo, ou vocês entrarem em acordo que seja eu, tudo bem. Mas primeiro eu quero que vocês entrem num acordo. Depois eu vou dar 20 minutos para vocês. Aí ele fica, porque como que eu ia mandar tirar o cara? Não, eu sei. E aí já uma diz, vai pra lá, tá borracho, vai pra fora, aí começaram a brigar com ele. Deu uma bagunça. Então é essa situação. Realmente, é que quem está na frente do trabalho, tem que ter muita habilidade. A gente enfrenta cada coisa, né? Cada coisa que eu estava numa congregação, atendendo uma congregação fazia 6 meses que tinha aberto a congregação, não tinha obreiro nenhum. Eu fazia tudo, abria o culto, tudo, só não cantava lá e passava para colher oferta, porque não dá para estar em 2 lugares ao mesmo tempo, mas tinha que fazer tudo. E lá tinha muita pessoa endemoniada, era uma área perigosa, assim, pesada. E uma vez, um demônio se endemoniou, uma pessoa se endemoniou e toda a igreja, todo mundo convertido, saltaram fora. Quem me ajudou, meu filho bêbado? Eu estava incomodando o culto inteiro, era um desviado dele. E aí o demônio aquele, né, ele batia com a cabeça no chão, né? E aí eu tinha que repreender e como é que eu vou segurar a cabeça do cara? Aí o bêbado chegou lá, botou as mãos debaixo da testa do cara, aí o cara batia com a mão. E ajudou o demônio, até que a pessoa ficou liberta. E os crentes mesmo, todos se afastaram do cara, né? Então, a gente enfrenta cada uma, meus irmãos, que na hora é difícil, mas depois você tem história para contar. Né? E tudo isso gera experiência. E experiência a gente só vai ter no ministério fazendo a obra. Senão nós só vamos ouvir a experiência dos outros. Então a gente vai ter que encarar, senão. Parágrafo único. Se há emprego de violência, a pena é aumentada. Tá aí com várias coisas aí. Vamos em frente um pouquinho. Da citação. Isso aqui parece estranho, né? Citação, mas isso é complicado. A citação é quando vem um oficial de justiça citar alguém.
Então, o trabalho deles é feito, essa semana eu fui citado, citado o meu trabalho, eu trabalho numa área velada, então muitas coisas que a gente fez, retrasado, 2014, foi tudo para a justiça, e agora, esse ano já é a terceira vez que eu vou responder alguma coisa, né? Mas aí vem a citação: o trabalho do oficial de justiça durante o horário do expediente, salvo a questão do perecimento do direito. Vamos supor que ele não conseguiu oficiar até 5 horas da tarde, até 18 horas, mas aí aquela citação vai perecer, ele pode adentrar fora desse horário. E se eu estiver no culto, ele não pode chegar lá e dizer, assina aqui, tem que comparecer no fórum ou na justiça tal dia. Se eu estiver no culto, não. Das citações, não se fará, porém, a citação, salvo para evitar o conhecimento do direito. Esse é em últimos casos. A quem estiver assistindo a qualquer ato de culto religioso. Até isso a lei nos protege, meus irmãos. Para ver o quanto a lei se preocupou em proteger a liberdade religiosa, o direito do culto que nós temos. E às vezes a gente não tem tanto conhecimento disso. Isso que aqui eu estou fazendo de forma resumida, que nem eu disse para os irmãos, isso aqui é alvo de uma pós-graduação, 12 meses de estudos de direito eclesiástico, onde a gente entra a fundo nessas questões. Aqui é uma visão superficial. Agora, se às 8 horas da noite vai perecer aquela citação, ele tem que citar, ele pode interromper, mas isso é um caso que vai ter que justificar embaixo depois. E aqui é vedado a União, aos estados, ao Distrito Federal e ao município. Eu acho que eu vou finalizar só esse dia hoje, da tarde, amanhã a gente disse que ia falar 2 assuntos, mas não vai dar. Estabelecer cultos religiosos. Então, jamais vocês vão ver Igreja Evangélica Municipal de Santiago. Não vai ter. Ou Igreja Estadual Evangélica do Rio Grande do Sul. Eles não podem abrir igreja. O governo não pode ter igreja. Isso tinha antes do Estado se tornar laico. Laico quer dizer Estado é sem religião. E nós ficamos meio indignados com algumas questões, por exemplo, tirar os crucifixos de departamentos públicos. Não sei se vocês ouviram falar isso, que foi uma ação aqui do Sul. Se nós formos olhar pelo direito, tem que tirar. Nós nos sentimos judiados, magoados, porque é o símbolo do cristianismo, uma coisa. Mas pelo direito tem que tirar. As repartições públicas são laicas, Pois não? Até no próprio dinheiro surgiu uma questão de Deus seja louvado. O dinheiro, eu ia tocar nesse assunto. Também já entrou uma ação de um juiz aqui do Rio Grande do Sul, as duas foram aqui do Rio Grande do Sul, para tirar a inscrição do dinheiro. Diz lá, Deus seja louvado. Claro que isso foi uma cópia muito mal feita dos americanos, porque no dinheiro americano consta isso, e o Brasil copiou, mas querendo ou não, é uma boa iniciativa. E aí então eles alegaram, esse juiz aqui até de Porto Alegre, ele alegou que o Estado é laico, não tem que ter manifestação nenhuma de religião, de Deus, de nada. E entrou com uma ação, e só não saiu, porque ia dar um rombo nos cofres públicos para recolher todas essas notas e fazer notas novas, que, olha, era inviável, Imagina, recolher todas as notas de circulação e colocar notas só para tirar a frase, Deus seja louvado. Se nós formos olhar pelo direito, esse juiz não estaria errado. Porque o Estado ele não pode ter nada, nenhum tipo de manifestação. É por isso, meus irmãos, que a gente tem que ter cuidado, e esse é um ano eleitoral, a gente tem que ter um certo cuidado, porque os nossos representantes, eles sabem dos vínculos que pode ter uma prefeitura com uma igreja. Eles sabem os vínculos de um governador do estado, de um deputado, de um senador, de uma igreja. Em questões assim, eles sabem até onde eles podem ir. Eu participava de uma reunião de pastores, participei por um ano e pouco, e depois até parei. E aí nessa reunião teve uma verba da prefeitura de R$80 mil. Só que é uma associação de pastores. Para isso é outra coisa. Igreja como igreja, receber dinheiro público é complicado, mas uma associação é outra coisa. Vamos supor que a igreja aqui tenha uma associação beneficente de alguma coisa em prol da sociedade. Aí sim,
pode receber verbas públicas tranquilamente. Se declarada de utilidade pública por lei municipal. Exatamente. Também. Sim. Tem que ter. Ela não pode ter esse status religioso aqui. Por exemplo, lá em Bento nós temos uma casa de recuperação de drogados. Né? Então é uma instituição ligada à igreja, mas é uma instituição que trabalha em prol da sociedade, que não é de cunho religioso. Aí pode receber verba. Né? E aí veio aquela verba de 80 mil. Não, foi prometida, né? Já estava, era só liberar a prece. E aí eu fiz uso da palavra e disse, mas escuta, o que vai ser feito com esse dinheiro? Aí um pastor disse, não, eu preciso de 15 mil para o terreno da minha igreja. Outro, eu digo, gente, tomara a Deus que não venha essa verba, porque nós vamos se matar aqui por causa do dinheiro. Né? Então a gente tem que ter cuidado nessas coisas. Agora, aproveitemos que é um ano eleitoral, na esfera municipal, e colocar os nossos representantes lá. Pessoal, isso é sério, não é fazer política, não é fazer nada. Nós precisamos ter nossos representantes em todos os pontos da nossa política, para evitar que coisas como estavam querendo colocar, né, se a lei, aquela lei de homofobia, ou a PL 122, né, ela, na primeira entrada ela fosse aprovada, hoje tinha passou preso. Ou ele fazia casamento de homossexuais, ele ia preso. Porque no momento que você sanciona uma lei, quem não cumpre nem o que é? Criminoso. Criminoso tem que ser o quê? Processado e preso. E graças aos nossos representantes lá. Na cidade onde eu estou, nós tínhamos representantes na Câmara dos Vereadores que conseguiram colocar um mês no ano como sendo o mês da cultura evangélica. E aí sim para eles vem verba municipal. O Ministério da Cultura investe, mas graças a Deus, os nossos representantes lá. E aí a gente às vezes fica alienado a tudo, achando que tudo é do diabo e tal. Bem rapidinho, teve um caso que iam proibir. Ali eu estava olhando na construção de igreja, abertura de igrejas, tem um plano diretor da cidade, né? Sim. E o plano diretor determina aonde pode e onde não pode construir. E aí tinha sido colocado no plano diretor que não poderia construir igreja, nem abrir igreja, na zona residencial 1 e nem na zona residencial 2, que seria determinados anéis central, os anéis de segundo escalão. E aí o que aconteceu? Como eu era da comissão do plano diretor, eu entrei com uma emenda no plano diretor que nós conseguimos mudar e só um bairro nós conseguimos, daí aí tive que deixar aquele bairro ali que naquela zona residencial 2 não poderia construir, mas no restante toda a zona residencial 2 pode construir. Então quer dizer o quê? Que se nós não abrirmos o bico, se nós se calarmos, eles vão falar por nós. Claro. A realidade é essa. É isso mesmo. Agora, por falar nisso, existe em alguns lugares, não sei se aqui já está vigente isso, que para construção de templos, não pode simplesmente a igreja comprar e construir. Existe uma pesquisa naquele bairro, se eles querem ou não que a igreja seja construída ali. Então tem pastores que investiram milhões, às vezes, em lugares grandes para fazer um templo. E agora não tem. Exato. Aí tem um ou dois que diz não quero. Pronto, barrou toda a construção de uma igreja. Imagine só, a igreja que elas vão assim, sempre no vermelho para comprar alguma coisa, em cima das ofertas e tal, tirando esse daqui, botando lá, e aí por causa de uma ou duas coisas. Né? Enfim, vamos terminar essa parte. As igrejas não pagam impostos. Tá? Então, existe aí a isenção de impostos, né? Sem prejuízo de outras garantias asseguradas ao contribuinte, é vedado à União, os Estados, Distrito Federal e municípios, instituir impostos sobre o tempo de qualquer culto. Agora, nós precisamos ter alguns cuidados. Tudo que envolve igreja, eu posso isentar de imposto. Conta telefônica da igreja, envio um ofício para o prestador, solicitando que aquele imposto que vem seja tirado. Não é só o ICM? Sim. Só o Sim, ICM, sim, tá, só o ICM. Né? Mas é só o ICM que tem esse imposto da. Né?
Mas se eu tenho um estacionamento da igreja, por exemplo, eu não posso reivindicar que o estacionamento seja isento da cobrança de imposto. Se eu tenho um tempo alugado, aí eu entro na prefeitura, é tempo. Pelo menos que haja uma cerca, alguma coisa, mas legalmente não pode. O IPTU vai ter que ser cobrado, porque não é da igreja, a menos que haja ali uma cerca, alguma coisa assim. Então, até o carro, se for o carro da igreja, você pode abater a questão dos impostos. Então, são direitos que nós temos, direito que a igreja tem. E quando a gente não anda conforme a legislação, a gente acaba trazendo muito problema e pouco benefício dos direitos que nós temos. Tá? Eu acho que eu já estou... O ITBI na compra do terreno também? ITBI também é imposto. Só que teve muitos casos que recolheram e queriam isenção de bombeiro, isenção de taxa de lixo. Aí é taxa, daí não é imposto. Exatamente. Taxa não entra nessa isenção aqui. Vamos passar aqui. Para que eu finalize. Prisão especial, tá? Também prisão especial, meus irmãos, até antes do processo ser julgado, né, definitivamente. Líderes religiosos têm direito à prisão especial. Tá? Enfim, meus irmãos, a gente finaliza essa, que eu disse que não era nada teológica, as outras todas são teológicas, essa aqui não era nada teológica, porque eu acho que o obreiro, o líder, aquele que está trabalhando, aquele que quer trabalhar na obra, ele precisa saber que existe esse lado também. Né? E é muito importante para o crescimento da igreja para não criar problemas. Tá? Talvez não edificou espiritualmente em nada, e a gente entende perfeitamente que um assunto desse não tem como a gente ficar dando glória a Deus, aleluia, né? Mas nos assegura espiritualmente. Exato. Nos assegura. Por exemplo, eu não posso chegar e dizer, irmãos, vai ser preso aquele que fizer tal coisa, aí veja glória a Deus, aleluia. Isso não dá, né? Tá? Agora, amanhã, pela parte da manhã, então, eu falo sobre as 7 plataformas da Grande Comissão, que é bem evangelístico mesmo, é o alvo da igreja, e eu falo sobre a homilética, a nossa preparação para conduzir um culto, uma cerimônia, pregar, enfim, né? Uma preparação que aqueles que ocupam essa posição podem utilizar. E à tarde finalizo com o assunto mais polêmico que tem daí, que é a escatologia. A escatologia, ela é um assunto que nós deveríamos dar muito mais atenção no cenário que nós estamos atualmente sobre ela, do que outros assuntos até. Tá? E nós vamos ver que a igreja cresceu mundialmente a partir de 1800 e pouco, quando descobriu-se ou redescobriu a escatologia dentro da igreja. E por ter redescoberto a escatologia e de uma vinda de Cristo para arrebatar a sua igreja, principalmente os americanos e a Europa, eles observaram uma coisa: a África não estava preparada para esperar a vinda de Jesus. A América Latina não estava preparada. O que eles fizeram então? Criaram agências missionárias com o cunho de levar a palavra de Deus para aquele povo se preparar, porque Jesus estaria vindo do povo dele. E aí as missões mundiais se espalharam e chegou no Brasil as missões. Senão, eu acho que só chegava, nós diferenciamos assim, missionários de imigração e missionários de agências missionárias. Missionário de imigração, por exemplo, são os luteranos, são os presbiterianos, um pouco, que são pessoas que vieram na sua imigração para o Brasil e trouxeram a sua religião. Por exemplo, os alemães vieram para o Brasil. Os alemães são estritamente luteranos e implantaram as igrejas luteranas. Né? Os menonitas são estritamente alemães, implantaram a sua religião. Agora, os outros, meus irmãos, são missionários que foram enviados por agências missionárias. E eu acredito que o ministério dos irmãos, lá na raiz do ministério dos irmãos, foi alguma questão sobre missionário.
Nós, por exemplo, aqui que temos representantes da Assembleia de Deus, nós somos estritamente exemplo de agência missionária, enviando missionário para fundar a igreja, não para migração. E aí estarei falando no domingo à tarde, finalizando, e aí depois a gente faz entregar os certificados, né, dos participantes. Tá bom, meus irmãos? Eu agradeço a paciência, a compreensão, né, de assistirem uma palestra de um assunto que não é talvez tão interessante, mas é necessário para que a gente saiba. E eu espero que amanhã de manhã, se Deus permitir, estaremos aqui, 9 horas, né? 9 horas, eu falo os dois assuntos